Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Química aqui do canal Sala dos Mestres. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar a notificação e não perder nenhum vídeo. Hoje vamos de mais uma aventura aqui na Química dos Imortais. Hoje nós vamos explorar o mundo microscópico da química. Isso mesmo, rapaziada. Hoje nós vamos falar sobre átomo. Me acompanha aqui na minha luzinha, vamos desvendar essa pecinha fundamental que vai te ajudar a entender muita coisa na química. Vamos comigo? Então vamos lá, pessoas. Agora aqui na minha luzinha, já deixei ali para você, átomo. Aquela pecinha que vai construir todas as substâncias que você encontra na natureza. A química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Nós consideramos como matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Não importa o tipo de matéria que você está pensando, seu computador, sua mesa, sua cadeira, a água que você está tomando, todas essas substâncias são formadas por átomos. Então vamos desvendar um pouquinho dessa pecinha. Nosso átomo, ele é dividido em duas partes. Um núcleo e uma eletrosfera. Prontinho, tá aqui para você, as duas partes do seu átomo, núcleo e eletrosfera. Pessoal, o átomo é um negócio muito engraçado, porque cada parte dele é responsável por algumas características do seu átomo. Por exemplo, o seu núcleo, ele é minúsculo, ele contém praticamente toda a matéria do átomo, então a gente pode dizer que a parte que é responsável pela massa do átomo é o núcleo. Eu vou colocar aqui para vocês, responsável pela massa. Pessoas, por que acontece isso? Por que o núcleo é responsável pela massa? Aqui você tem duas partículas importantíssimas. O próton de carga positiva e o nêutron, que como o próprio nome já dá a entender, é neutro, não tem carga elétrica. Tá? Pessoas, essas são as duas partículas que têm massa significativa no seu átomo. Tá? Vai ter mais uma terceira partícula, o elétron, que fica na eletrosfera, então o nome já te ajuda a lembrar. O elétron, apesar de ter massa, ele é muito pequena comparado com o próton e com o nêutron. Daqui a pouquinho a gente vai explorar um pouco esses valores, vai ficar mais fácil de entender. Mas, por enquanto, basta você lembrar que só o próton e o nêutron têm massa significativa, ambos estão no núcleo, então pronto, núcleo responsável pela massa. Agora, o curioso é que, como ele é minúsculo, a gente pode considerar o tamanho do núcleo desprezível. Então aqui, o núcleo possui um tamanho desprezível. Isso faz com que o núcleo seja a região do seu átomo mais densa, porque você tem praticamente toda a massa confinada num espaço praticamente desprezível. Tá? E a eletrosfera? O que tem de bom na eletrosfera, então? Bom, como o próprio nome já te induz, na eletrosfera você tem a terceira partícula importante, que é o elétron de carga negativa, oposto do próton, que tem carga positivo. Tá? A eletrosfera, pessoas, é basicamente um gigantesco espaço vazio. O átomo, a matéria, não é maciça. E, por incrível que pareça, a maior parte do átomo é um buraco vazio. É a eletrosfera, onde esses elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Só para você ter uma noção, essa eletrosfera ela é cerca de 10.000 vezes maior que o núcleo. É algo do tipo um estádio de futebol, seu átomo como um todo, e o núcleo seria mais ou menos uma azeitona ali no centro de campo. Para você que já viu um jogo de futebol na televisão, já viu as dimensões de um campo, sabe que uma azeitona ali no centro, praticamente desprezível comparado com o resto. Beleza? Então, pessoas, podemos dizer por conta disso, que a eletrosfera, portanto, apesar de não ter massa significativa por causa do elétron, ela é a parte que é responsável pelo tamanho do átomo. E olha que curioso, é responsável pelo tamanho, mas tem a massa desprezível, portanto é uma parte muito pouco densa, tá? Então, a parte densa mesmo, onde concentra a massa, é o núcleo. Como eu havia dito antes, olha que legal, cada pedacinho do átomo te dá uma informação, tá? Para ficar completinho as informações para você, olha que legal. A massa do próton, ela é muito próxima da massa do nêutron. Elas têm quase o mesmo valor.
O próton vale 1,0073 U, algo próximo disso, e o nêutron 1,0087 U. Então você tem uma diferencinha ali na terceira casa, mas que é importante, que é significativo. Um dia vamos falar só de massa do átomo, e aí você vai perceber que essa diferença é importante. Agora, o elétron, coitado, ele tem a massa aí, ó, aproximadamente 1 sobre 1840 da massa do próton. Para ficar mais fácil de entender. É como se a massa do elétron fosse 1840 vezes menor que a massa do próton, aproximadamente. É como se fosse, não, é. Tá? Então, ou seja, você teria que juntar 1840 elétrons para dar a massa de um próton. O maior átomo que nós temos tem 118, e ele nem é muito estável assim, você nem consegue ele por muito tempo na natureza. Por conta disso, nós desprezamos a massa do elétron e concentramos a massa do átomo totalmente no núcleo. Tá? Agora, olha que curioso, em termos de cargas, o próton tem uma carga de mais 1,6, 10 a menos 19 coulomb. Enquanto o elétron tem, olha que curioso, menos 1,6, 10 a menos 19 coulomb. A carga de um próton e a carga de um elétron, elas em módulo, o número é igual. O que muda é o sinal. Uma é positivo, a outra é negativo. O que significa isso na prática? Se você colocar um próton e um elétron junto, uma carga anula a outra e a sua carga resultante vai dar 0. Então, ou seja, do ponto de vista elétrico, um próton equivale a um elétron. Por isso que quando nós exploramos os átomos neutros, a gente sabe que o número de elétron e o número de próton é o mesmo, porque um anula o outro. Tranquilo, pessoas? Então tá aí, ó, as informações gerais sobre o seu átomo. O que cada pedacinho representa, que tipo de informação você pode tirar de cada uma dessas regiões. Vamos explorar um pouquinho mais o núcleo. Então vamos lá, vamos falar de núcleo atômico. Pessoas, do núcleo do átomo, você vai tirar basicamente 3 informações. O número atômico, que a gente representa pela letra Z, tá? Fácil, fácil. O número atômico é o número de prótons. Por que a gente chama o número de prótons de número atômico? Porque é o número de prótons que define o elemento químico. Vou deixar anotadinho aqui para você. Ó. Define o elemento químico. Em resumo, é muito fácil. Peguei 2 átomos, tem o mesmo número de prótons. São do mesmo elemento químico. Peguei 2 átomos, número de prótons diferentes. Elementos químicos diferentes. Atente-se para o seguinte: para ser do mesmo elemento, basta ter o mesmo número de prótons. Ninguém nunca disse que esses átomos precisam ser idênticos. Deixa anotado aí, ó, para não esquecer. Esses átomos não precisam ser idênticos. Ah, então eu posso ter átomos diferentes, mas que pertencem ao mesmo elemento químico? Posso, todo elemento químico tem. Vou dar um exemplo só para você ver do que eu estou falando. Carbono, número atômico 6. Você tem um monte de carbono na natureza, tem 6 nêutrons e, portanto, o número de massa 12. Você tem um monte de carbono na natureza que tem 6 prótons, então, todo mundo bonitinho. Carbono, mesmo número de prótons, mesmo elemento, só que esse aqui tem 8 nêutrons. Ele tem 2 nêutrons a mais. Isso o torna radioativo e um número de massa 14. Eles não são exatamente iguais. Ok, não tem problema. Mas já que tem o mesmo número de prótons, são do mesmo elemento. Nós damos um nome para isso na química. Nós chamamos esses átomos de isótopos. Tá? E para você que ficou um pouquinho confuso com esses números aqui, ó, já vou falar deles já. Segunda característica que você pode tirar do núcleo atômico, um negócio chamado número de massa. A gente representa pela letra A. O que é número de massa? É a soma prótons e nêutrons do seu núcleo. É você olhar para o núcleo, contar quantas partículas tem, independente de quem seja. E tem até uma formulinha para isso. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Olha que bonitinho. Vou até deixar circulado aqui para você.
Pessoas, eu só gostaria que você não confundisse número de massa com massa atômica. Um dia, de novo, vai chegar um vídeo que vai falar só de massa atômica para você, tá? Massa atômica, massa, tá? Você mede isso no equipamento, tem unidade, U, a gente vai ver tudo isso um dia. Número de massa é contagem de partícula. Você vai no núcleo, conta quantas partículas tem. Tem que ser um número inteiro, obrigatoriamente. Não tem unidade. Você está contando partículas. Você olha para o núcleo, por exemplo, aqui, ó, 6 prótons, 6 nêutrons, bom, ótimo, um total de 12 partículas. É isso, tá? Professor, vou conseguir ter uma ideia do valor da massa atômica baseado no número de massa? Vai, tá? Muitas vezes, você vai usar o número igual. Número de massa 12, massa atômica 12, de forma aproximada. Você vai aproximar os números, vai ficar 12 e 12. Mas, conceitualmente, você tem que lembrar que são diferentes. Massa atômica, massa de um átomo. Número de massa, contagem de partículas. O total de partículas que você tem no núcleo. E a terceira informação que você tira do seu núcleo, número de nêutrons. Tá? Já vimos que o nêutron é importante, porque ele contribui para a massa. Não podemos esquecer do número de nêutrons. Como você tem muitas informações que podem ser exploradas no núcleo, tá? Nós vamos criar uma representação, uma simbologia para você encontrar fácil esses números. A partir de agora, pode fazer assim, ó. Representa o símbolo do elemento químico aqui no meio. Vamos escolher um átomo bem legal, ferro. Você vai colocar aqui, ó, cantinho superior esquerdo A, que é o número de massa, cantinho inferior esquerdo Z, número atômico, cantinho inferior direito N, número de nêutrons. E esse canto aqui que sobrou, ó, por enquanto você vai deixar ele vazio. Toda vez que esse cantinho estiver vazio, significa que o número de prótons e o número de elétrons é igual. Significa que você tem um átomo neutro. Vamos pegar o ferro aqui, ó. Vamos fazer o ferro. O ferro, se você olhar na tabela periódica, ele tem 26 prótons. Então, coloquei aqui, ó, na posição do Z. O ferro, pelo menos esse isótopo que eu escolhi, tem 30 nêutrons. Então, coloquei no cantinho inferior direito. Somando os dois, ó, número de massa, próton mais nêutrons, eu tenho um total de partículas de 56. Eu ponho aqui. Sabendo que esse cantinho está vazio, eu automaticamente sei que esse átomo de ferro que eu escolhi tem 26 elétrons. Certo? Agora, de repente, você pode encontrar na natureza um íon, um cátion ou um ânion. O cátion, pessoal, é aquele átomo que perdeu elétron. Por algum motivo, na natureza, uma ligação química, ele perdeu elétron. E quando ele perde elétron, ele está perdendo coisas negativas. Ele está perdendo a partícula negativa. Então, o cátion acaba adquirindo uma carga resultante positiva, tá? Então, o cátion sempre vai ser um íon positivo, porque perdeu elétron. O ânion é o oposto. O ânion ganha elétron. Então, ele está ganhando coisas negativas. Ele está ganhando mais partículas negativas. Então, portanto, ele vai ter carga negativa, tá? Pessoas, eu sei que é muito confuso por conta do negócio de dinheiro. Quando a gente ganha dinheiro, nosso saldo fica positivo. Mas a gente não está falando de dinheiro, está falando de elétron. Então é ao contrário. Perdeu elétron, íon positivo, cátion. Ganhou elétron, íon negativo, ânion. Vou fazer um desenho aqui para você ver. Ó. Imagine um núcleo que tem 2 prótons, 2 nêutrons e na sua eletrosfera 2 elétrons. 2 positivos com 2 negativos, 0. Se eu acrescentar um negativo, ó, 3 negativos contra 2 positivos, agora o saldo ficou negativo. Tem mais partícula negativa. Então, quando ganha elétron, negativo. Agora, se você tirar um elétron, olha lá, agora ficou 2 positivas contra 1 negativa. Então, no saldo, sobrou uma positiva, por isso que quando perde elétron, cátion positivo. Tranquilo, pessoas? Como que eu represento isso? Tá? Como que eu represento os íons? Naquele cantinho vazio que antes não tinha nada, agora você vai colocar a carga. Você vai colocar aqui o número de elétrons que perdeu ou que ganhou.
Então, por exemplo, se um dia você encontrar a simbologia assim, ó, ferro 26, 2+, você vai interpretar esse 2+ aqui como perdeu 2 elétrons. O ferro tinha 26, agora ele tem 24. Se de repente você encontrar isso aqui, ó, fósforo 15, 3-, você vai interpretar esse 3- como ganhou 3 elétrons. O fósforo tinha 15, ganhou 3, foi para 18. Tranquilo, pessoas? Então tá aí. A visão geral que eu queria te apresentar sobre o átomo, suas partículas, suas características e como representar. Feito por hoje é isso. De novo, deixa seu like se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque semana que vem tem mais Química dos Imortais. Valeu!